Bom, nós vamos hoje dar uma recapitulada na teoria que a gente discutiu na aula passada, para depois analisar com calma os exemplos que vocês mesmos já tinham iniciado a discutir. Então, o que a gente está trabalhando? Está trabalhando com essa teoria do Jacobson, que é sobre o processo comunicativo, que é conhecida de todo mundo. Qual é? Um emissor que vai mandar uma mensagem para um receptor. O emissor, nesse caso, como a gente está analisando obras de arte, o emissor é o artista. A mensagem é a obra desse artista e o receptor é vocês aqui e o público em geral, de um museu, de uma galeria. Para mandar essa mensagem, que pode falar de alguma coisa da realidade, de alguma maneira, toda obra tem uma relação com o seu mundo, com a sua época, né? E ele precisa de um código, né? Vai ser a pintura, o desenho, a instalação. No caso aqui, qual código eu estou usando? Língua portuguesa. Né? Estou usando a língua portuguesa falada e estou usando ela escrita, não é isso? E precisa de um canal. Qual canal que eu estou usando agora? A voz e essa tecnologia. Então, aqui eu tenho a relação entre arte e autoria, como é que o artista se coloca. Então, são 5 perguntas que você faz sobre a obra. Como arte e autoria, como o artista se apresenta naquela obra. Receptor, a arte público, como o artista interage comigo. É de forma contemplativa, ele exige efetivamente uma participação minha, ele me chocou, né? Relação arte e realidade. O artista efetivamente representa a realidade, ele distorce, ele foge dessa realidade. Como é que o artista lida com a realidade? É a terceira questão, né? Canal, que materiais e suportes esse artista utilizou? Materiais tradicionais, óleo sobre tela, ou ele usou um material inusitado? É um elemento do cotidiano, é um elemento tecnológico, é um elemento natural? Que material ele usou? Que suporte ele usou? E código, que é a relação arte e estilo. Quer dizer, como é que ele combinou e organizou esses elementos, né? A forma, a gente vai discutindo obra a obra. A mensagem, que é a obra, é a nossa incógnita. A gente quer decifrar quais são os significados, quais são os sentidos, as impressões que essa obra causa em vocês. O Jacobson chama isso de função poética. Ela discute a relação entre arte e criatividade, arte e criação. Quer dizer, a gente tem que discutir o que o artista selecionou e como ele combinou os elementos em sua obra, né? Lembra que eu falei de Humberto Eco, que escreveu nos anos 60 um livro chamado A Obra Aberta. Quer dizer, a obra é aberta a múltiplas interpretações. E 20 anos depois ele escreveu Os Limites da Interpretação. O limite é que a gente discuta a obra a partir daquilo que está nela. Agora, as projeções que eu faço, as relações que eu faço com outros artistas, as relações que eu faço com outros contextos a partir daquela obra, tudo é legítimo. Por isso, as interpretações são muito variadas. Lembrando ainda um aspecto super importante dessa teoria, é que qualquer obra, qualquer mensagem, envolve todos esses aspectos, né? Todos eles estão presentes. O que a gente vai buscar é ver como cada um se apresenta e aquele que parece para você que é o mais importante, o que tem mais ênfase, né? Não vai haver uma concordância, não existe uma classificação certa. Nosso objetivo não é botar um rótulo na obra de arte, mas usar essas teorias para poder olhá-la de vários ângulos e cada um construir a sua interpretação. Mas a gente vai ver que há certos consensos, mas isso não é o fundamental. Ok? Todo mundo relembrou? Para discutir essa teoria, eu usei uma outra autora também na aula passada, estão lembrados? Usei a teoria da Feigo-Strover, onde ela discute as correntes estilísticas básicas. O que significa isso? É que ela pegou certos padrões estilísticos, certos códigos, né? Todo estilo é um código, concordam? Né? Eu só consigo, cada artista tem a sua expressão individual, mas eu consigo enquadrá-lo dentro de um estilo,
dentro de uma cultura, porque tem certas coisas que se repetem naquele trabalho que me permite colocar aquele artista dentro de um grupo. O grupo do Renascimento, o grupo do Barroco, o grupo do Modernismo, a arte brasileira, a arte chinesa. Quer dizer, por mais que cada obra em particular seja ímpar, única, ela dialoga com a sua cultura e com a sua época. Então, ela tem certos códigos, certas permanências, certos padrões, que a gente chama de estilo, certo? Então, ela diz que a gente poderia analisar as obras de todos os locais e tempos a partir desses 3 parâmetros, que seriam 3 posturas que o artista tem diante do mundo, certo? Então, ela diz, o primeiro estilo que ela denomina é o naturalismo. Né? É uma ênfase o quê? Na percepção que eu tenho no mundo. O artista, nesse caso, o que ele quer? Representar com o máximo de fidelidade a realidade. Qual foi o exemplo que nós discutimos na aula passada? O Homo Eck, não é? Que é um artista que impressiona pela minúcia como ele representa as figuras. Não foi isso? A outra postura é quando eu estou falando da realidade, mas, na verdade, aquilo é um pretexto para eu colocar, para o artista expressar os seus sentimentos, a sua emoção. Qual é a diferença estilística desta obra para essa? Quem comenta? A naturalista, ela, pelo que ficou mais claro, assim, ela retrata uma certa fidelidade. Fidelidade. Realidade. Nesse caso, não é real porque o ponto do tamanho, né? Exato. A proporção não é a mesma. E no expressionismo é a questão do sentimento. Você vê a emoção na maneira como... E onde é que a gente vê essa emoção? Porque ele já, nos traços, nas cores que não são realistas, mas são cores contrastantes, que criam impacto, no gesto que ele deixa registrado na obra, aqui ela é polida, eu não consigo ver, não sei por onde o artista começou. Aqui eu consigo ver o movimento, o gesto, o ritmo, a força do artista, né, na própria textura, nas linhas e tudo. Além... Na interação que o quadro tem com o receptor. Você me mandou na aula passada que esse segundo quadro, ele dá uma sensação de que ele está saindo, né? Exatamente. Dá uma sensação de que ele te toca, de uma forma que o primeiro não te toca tanto. E ele te provoca mesmo, ele corre em sua direção, essa figura. Então, essa composição que ele faz, tchá, parece que está saindo lá do fundo do quadro, né? E que vai escapar em sua direção, isso também é impactante, né? Que tem a ver mais com aquela relação com o receptor. Quer dizer, além de emotiva, essa obra também ela tem essa relação com o receptor, conativa. E qual é a diferença que a gente viu? Então, aqui a ênfase, se aqui era a ênfase na percepção, aqui a ênfase é na emoção. E aqui, o que a gente discutiu na aula passada? O que essa obra tem diferente dessas outras duas? Essa característica. Quem fala aí? Você falou que no caso ali do naturalismo, na obra do Ron lá, a gente de repente poderia encontrar, se a gente encontrasse uma pessoa que está desenhando ali, a gente reconheceria. Esse caso, esse não, ele é um modelo que ele faz, não é uma pessoa, é um padrão humano. Então, de modo geral, a figura humana tem essa proporção, braços, né? Que se você abrir aqui dá para desenhar um círculo. Mas ninguém preenche exatamente essas medidas. E ele não quis mostrar alguém em particular. Nem ele quis mostrar uma emoção dele. Ele estava discutindo um padrão, um código da estrutura Mais ligado à ciência do que qualquer questão. A ciência tem 2 aspectos. Ela tem um aspecto de observar o fenômeno lá, no particular, mas o objetivo final da ciência é criar uma teoria, uma lei geral, certo? Então, tem o lado empírico da ciência, estaria aqui, né? De você ir lá e realmente pesquisar a realidade. Mas tem o lado fundamental da ciência, que é, no final, chegar a uma teoria geral, que está aqui, que é um princípio geral, uma generalização, uma regra, um padrão. Todos os corpos caem, independente de eu jogar esta garrafa. Na hora que eu jogar essa garrafa aqui, eu estou aqui.
Mas na hora que eu crio a lei da força da gravidade, eu estou aqui na regra, no princípio geral. Certo? Então, a gente correlacionou, vamos lá se ele me obedece. Então, eu correlacionei a teoria da Feiga com a do Jackson, com essa localização que está aqui. Deu para entender? Função emotiva, o expressionismo, a emoção. Função referencial, o naturalismo, a percepção. E função metalinguística, o idealismo, a razão. Tudo certinho? Ficaram aqui 2 lacunas, não é? Por quê? Vai ser da seguinte forma. Cada grupo de 3... Não, eu pego mais folha aqui. Pode passar. Vai escolher uma obra, assim como se escolhe uma carta de baralho, e vai anotar no papel o nome da obra, e o grupo vai discutir e ver se eles entram num consenso sobre uma classificação, qual a ênfase que eles acham. Analisa todos os aspectos e vê qual é a ênfase que eles acham que tem naquela imagem. Se não houver consenso no grupo, agora deixa eu explicar, todo mundo em silêncio. Se não houver consenso no grupo, anota, eu achei isso, e aquilo, não tem problema, tá certo? E depois que tiver analisado, troca a imagem com outro grupo. Então, algumas imagens vão repetir em vários grupos, outras, né? E no final, eu vou dar um tempo, nós vamos discutir essas imagens e os grupos que analisaram vão opinar, a gente vai ver se houve um consenso entre os grupos, se foi muito diferente a classificação, os argumentos que eles fizeram, e a gente vai colocando essas imagens aqui, fazendo um mapa das escolhas que vocês fizeram, tá bom? Então, algumas imagens eu vou dar uma pequena explicação para o grupo, quando ele passar para outro grupo, vocês mesmos dão a explicação, tá certo? Então, vamos começar com essa imagem, que foi analisada por esses 3 grupos. Essa é uma obra da Nazaré. Vamos lá. Vocês, como é que vocês analisaram essa obra? Nós analisamos ela como uma obra poética, função poética. Função poética, eu disse que é o que a gente está discutindo. Que é o que ela selecionou e combinou. Vamos lá. Isso é um vestido, e usualmente Ele fez combinação. ele fez combinações, selecionou algumas coisas para fazer um vestido. Um vestido. Mas, na verdade, é um vestido que usualmente alguém vai usar. O que ele selecionou e combinou para esse vestido? Exames, cristais e giletes. Então, quem usaria um vestido com gilete? A intenção depende de percebeu que a intenção era fazer uma coisa relacionada ao vestido. Mas não era exatamente um vestido, porque ninguém usaria esse vestido. Então, é um vestido que não dá para vestir. Exatamente. Quando a gente fala assim, um vestido que não dá para vestir, bom, causa um estranhamento. Um choque. Muito, vamos lá. Pode falar, ele está gravando daí mesmo. A gente colocou função conativa. ênfase no receptor. Logo quando a gente olhou a foto, deu aquela sensação de choque. Eu não usei esse vestido e me causou até dor. Causou até dor. Eu acho que qualquer mulher que olhe para esse vestido tem uma repulsa, né? Concordam? Né? Então, eu posso pegar e dizer assim, o que é o argumento desse grupo? É um vestido referencial, mas ele selecionou e combinou certas coisas que é um anti-vestido, porque não dá para vestir.
Então, eu posso dizer que esse grupo, sem ter fechado, colocou como referencial, como antirreferencial, um vestido que não dá para vestir, né? Mas aqui ela está levantando uma outra possibilidade, que é a ênfase no receptor, que é a função conativa, porque deu esse choque, essa repulsa, que você sentiu até dor de imaginar, né? Vocês, que também analisaram. Bom, nós analisamos como função fática, porque a gente entendeu que ele pesquisou novos materiais para fazer essa obra. Nós também entendemos que é um vestido que não é para ser usado. Não é para ser usado. Quem usaria um vestido com gilete. Mas em todas as análises, acho que o que predomina talvez seja a pesquisa de novos materiais. Então a gente pode dizer que, em termos de decifrar a estratégia poética, o que ela selecionou e combinou, o que é mais forte nessa obra é... Ele pegou uma coisa trivial, um vestido que parece um vestido de festa, né, quando você olha, né, mas foi o material, né? O que ele selecionou? Repete, miçangas, cristais e giletes, né? Então, com certeza a estratégia poética foi o material que ela escolheu, ele é que detona, né? Mas isso causa um estranhamento, especialmente no público feminino, né? Uma foto, né, uma imagem, ela não pode ser só poética. Não, todos os trabalhos que a gente está estudando aqui são poéticos. Todos têm uma seleção e combinação ímpar. Eu posso gostar mais de um de outro, mas eu quero saber qual é a poética dele. Então, a poética é o que a gente está discutindo o tempo todo. Então, toda vez que a gente começa a analisar uma imagem, ela está aqui no centro. O que ela selecionou e combinou? Ela é a nossa incógnita. Decifrar a poética dessa obra. Certo? Ok, alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa obra? Será que tem uma questão de gênero nessa obra? Uma coisa que eu pensei, que me veio à cabeça, é a ideia de que os vestidos eles são feitos para machucar ou para denegrir um pouco a imagem feminina, não sei. Como você explicaria? Para mim, os partidos representariam mais essa minha noção. Mas a ideia de gilete aí, estaria pensando algo como seria que os vestidos em si são para machucar a mulher de uma forma, não sei, a gênero, não sei. Não, com certeza a questão do feminino está discutido, né, nessa obra, né? Então, eu vou colocar aqui, porque ela pode ser antirreferencial, porque é disfuncional, do mesmo jeito que a gente viu aquela obra na Darius, onde é uma disfuncionalização da corneta, dos armários, aqui é uma disfuncionalização do vestido. É o vestido que não é mais vestido, né? Mas, o choque, mas esse choque é dado na hora que você descobre que você olha, ele é tão lindo que ele é de... Eu olhei ele à primeira vista e eu achei ele bonito. Ele é bonito. É na hora que você descobre o material. Então, eu vou colocar aqui, porque a estratégia poética, o que ele selecionou e que detonou todas as discussões, foi a ênfase no material. O que faz toda a diferença é o material que ela usou. Ok. Esse daqui, quem analisou? Então, vamos ouvir primeiro esse... não, vocês acabaram de falar. Vamos ouvir aqui esse grupo. Aqui também tem que explicar. Essa é uma performance da Marina Abramovic. E ela está até expondo agora, eu acho, em São Paulo. É uma artista sérvia. E essa é uma performance que ela fez, que é o seguinte. Numa galeria, ela distribui o convite da exposição na cidade. E quando as pessoas chegam para a visita da exposição, está ela e o partner dela, a porta é bem estreitinha, eles estão nus, né? E a pessoa tem que passar por eles para entrar na sala. E na hora que elas entram na sala, não tem nada, está tudo em branco, as paredes todas brancas, aí elas têm que sair da sala, né? Vai embora. Fazer o caminho inverso. É isso. Como é que... Não, para entrar... E depois, para sair, tem que sair.
né? Certo. Complicado. Vamos lá. Nós analisamos a questão do choque, do estranhamento que a pessoa tem, que uma obra de arte a pessoa não usa, né? E outra coisa é a interatividade, porque você tem que escolher, né? Você vai passar de frente para um homem, de copo para um homem, como é que vai fazer já, né? Aham. A gente deu uma opção conativa para ela. Conativa, com certeza, né? Eu acho que assim, exige uma postura, primeiro a postura de eu não entro, eu não vou. Ou a alternativa de participar, de que forma participar e tal. Mas isso tudo que causa, quem mais analisou? O que vocês colocaram? Conativa. Agora, o que mais que mexeu com a seleção, com certeza, a seleção poética dele, que ele selecionou em começo, é conativa. Mas o que mexeu com todo mundo aqui que estava rindo? Acho que a meta, eu não sei se eu vou saber explicar. Eu acho que tem a ver com a linguística, né? Porque discutir essa questão de arte. Discutir se isso é arte ou não, quer dizer, a gente vai ver que todas as propostas que eu estou mostrando aqui, quer dizer, eu estou colocando essa teoria, nos exemplos que eu dei antes, eu dei pinturas de vários tempos, né? Van Gogh, Leonardo da Vinci, peguei um mapa assim, várias pinturas, trabalhos da arte tradicional, mas eu estou usando nesse exercício com vocês o mais difícil. Eu só estou dando coisas da arte contemporânea que as teorias normais da história da arte, que trabalhou com a análise da imagem, no bidimensional, a composição, não dão conta da análise dessas obras, com os padrões da análise da pintura, do desenho, que foi feito do Renascimento até o Impressionismo. Mas como essa teoria pode ajudar a abordar essas obras que são tão refratárias às categorias tradicionais da análise artística, né? Então, a gente tem um modo de conversar sobre elas, né? Metalinguística, a gente vai ver que todas essas obras aqui têm um caráter metalinguístico no sentido de colocar em crise, colocar em xeque os padrões tradicionais da arte, concorda? Todas estão experimentando novos materiais, instalando novos códigos, né? Essa tem um caráter eminentemente, eu vou até voltar essa daqui para o material onde vocês tinham sugerido. Agora, ela pode ser referencial também. Por quê? Por que ela pode ser referencial? Porque é o que retrata a nossa própria humanidade. Né? Se a gente tivesse uma visão criticamente científica, não teria problema nenhum. Mas tem tanto problema e todo mundo ficou rindo na sala e ficou... Por quê? Por quê? Porque ela está trabalhando com os códigos culturais, com os preconceitos, com os tabus, concordam? Você tem que enfrentar seus tabus para entrar, ou você não vai, né? Não consegue. E se você vai lá e não consegue entrar, você também volta com a cabeça quente, de, pô, né? Eu ia ficar curiosa pensando na arte que possivelmente estaria lá dentro. Aham. Não, ela é toda conativa, né? Você fica curiosa com o que tem lá dentro e vê. Mas ela, com certeza, mexe com essas referências dos padrões culturais, da moral, dessas questões. Ela bota isso em crise. De certa forma, ela mexe com os códigos da arte, mas ela mexe também com os códigos do relacionamento em sociedade e tal. Diz. Tá. Esses são ótimos. Diferente dessa. Quem analisou essa imagem? Adorei. Bom, essa imagem aqui é um autorretrato do Rembrandt, né? Expressão emotiva, né? Por quê? Porque ele está expressando. A gente é muito.
o emissor é receptor dele Mesmo. Aham. E ele expressa o exagero da cor preta, sombreada. É tão interessante esse autorretrato, tão delicado, tão bonito. Quer dizer, todo autorretrato é, por definição, né? Função emotiva. Eu desliguei, mas eu vou mostrar um outro autorretrato para vocês. Mas é interessante porque ele faz o autorretrato, mas ele bota uma sombra e você não consegue ver os olhos dele, né? Será que é a luz? Ah, ele se expõe e não se mostra, né? Ele se... Porque na verdade ele não sabe quem ele é. O Rembrandt fez muito autorretratos. Então, esse é um autorretrato muito intrigante nesse sentido. Quem mais analisou? O que vocês... Aham. E também comentaram essa coisa da luz, né? Ok. O artista se retratando. Tem. Né? Mas ele não tem. Mas a diferença que talvez tenha aí, vamos até analisar essa imagem aqui. Que não é discutindo a própria arte, mas é o artista tendo como tema ele próprio. Né? Não é uma obra que coloca em xeque o conceito de arte, mas que coloca em evidência a personalidade do artista. É nesse sentido que ela é mais... Aquela hora que você colocou o ateliê, o cara retratou o ateliê dele, o ambiente dele, a personalidade dele, totalmente sombrio. Na música é muito comum se fazer um samba falando do que é o samba. Tem muitos exemplos, né, de canções. Então, esses são bem metalinguagem. É lógico que tem esse caráter metalinguístico, mas ele entra no emotivo porque ele toma como tema representar a si próprio, né? Então, quem fez esse trabalho? Esse é um trabalho da Orlan, né? É uma artista muito controvertida também. Eu só peguei coisas barra pesada aqui para vocês, né? Coisas bem difíceis da produção contemporânea e que... Deixa eu explicar para a turma. A Orlan, ela expõe as fotos que são tiradas das cirurgias plásticas que ela faz no próprio rosto. Não, ela é a paciente e ela expõe as fotos e ela vai redesenhando esse rosto, né? Quem analisou? Na verdade, a gente... Vocês também? Nós chegamos a 3 observações, 3 pontos em relação a ela. Teve a questão cognitiva, que a Rafaela precisou ir embora, e aí ela achou que causou muito choque, estranhamento, e ela ficou muito mais voltada para a cognitiva, para a referencial. E também houve a questão da metalinguística. Por quê? Primeiro ela achou a cognitiva por conta do estranhamento, do choque. E depois a gente caiu na metalinguística. Primeiro aqui. Eu acho que ela acredita tanto nessa possibilidade de transformação, né, com as múltiplas cirurgias, que ela transforma essas cirurgias em arte. Para ela é uma arte. A gente se pergunta, isso Não, mas aí não, porque Eu vou mostrar só essa imagem para vocês, que é muito interessante também nesse sentido, só para a gente fechar a questão do autorretrato. Essa é uma outra artista, Cindy Sherman. Ela é fotógrafa, ela se fotografa, é ela que dá o clique. E ela só faz autorretratos. Só que você nunca sabe quem é a Cindy Sherman, porque ela se fantasia com personagens da história da arte. Isso aqui são personagens da história da arte, personagens do cinema, personagens típicos da sociedade americana. O que a gente pode falar desse autorretrato, já que é função emotiva?
É a mesma pessoa, ela se auto... Então, de certa forma, quando a gente olhou esse trabalho onde ele se mostra, mas não se revela, ela se revela sempre numa identidade que não é a dela. Ela nunca se mostra quem ela é. Né? É muito interessante esse trabalho, que a gente, quer dizer, quando ela só faz autorretrato e você nunca sabe quem ela é. Talvez uma coisa dessa, o quê? Esse mundo contemporâneo, essa crise das identidades, não sei, né? Quantas coisas, mas é interessante pensar esse trabalho da Cindy Sherman junto com esse da Orlan. O que teria a ver os dois? Acabei fazendo uma seleção bem de gênero, mas nem tinha intenção, tinha várias coisas. Que é também um rosto que está permanentemente em construção, né? E eu posso dizer que ela, diferentemente do Rembrandt, é um autorretrato que não é autorretrato, né? E esse aqui é um autorretrato, função emotiva também, gente, de um rosto que não está pronto, né? E depois do que você falou que é já a prática dela fazer cirurgia, isso aí faz parte dela. Ela faz. Isso aí é dela. Aham.